Fala pessoal, tá aqui novamente comentar um pouquinho sobre Arsenal, né? Eu nem resolvi fazer um vídeo falando sobre o jogo Arsenal e Manchester City 3-0, grande atuação do De Bruyne, porque eu acho que tem pouca coisa a se falar do Manchester City em si, poucos pontos coletivos do Manchester City, né? Uma atuação que não foi exatamente grande, isso que é o maior fator preocupante que me levou a fazer esse vídeo. Mas o City não precisou botar o pé no acelerador, realmente, de fato, amassar, imprimir um volume para fazer 3-0 no Arsenal. Me lembrou um pouquinho o jogo contra o Chelsea no início do ano, aquele 6-0, óbvio que o jogo não foi 6-0, mas poderia ter sido tranquilamente 7-8-0 para o Manchester City, a quantidade de chances que o time teve no segundo tempo, e por conta de uma displicência, né, do fato do jogo já estar ganho, as jogadas não foram concluídas da melhor forma, mas poderia ter sido tranquilamente 7-8-0, tranquilamente. Né, tivesse o Manchester City sido mais preciso, tivesse um pouco mais atento, mais interessado, fosse menos displicente, para de fato deixar uma diferença maior. Mas enfim, pouca coisa chama a atenção do jogo do Manchester City, que é uma atuação do De Bruyne, novamente majestoso, hoje jogando como camisa 10 à frente de uma dupla de volantes com Gundogan e Rodri. Tá sendo interessante ver o Guardiola em vários jogos alternando a forma de jogar, né? 4-4-2 contra o Liverpool no jogo que teve contra o Klopp, né, há um mês e meio atrás mais ou menos, há um mês atrás na verdade, acho que é exatamente um mês atrás, né, se eu não me engano. O 4-4-2 também jogando contra o Chelsea, aí já o De Bruyne jogando como meio campista por dentro, à frente você tinha o Davi Silva e o Agüero, né, no jogo contra o Liverpool era o De Bruyne e o Agüero à frente, né, com o Davi Silva com o Gundogan e Rodri por dentro. Enfim, tá sendo interessante ver um pouquinho desses movimentos de mudança do time do Manchester City em algumas ocasiões. Isso mostra que o Pep Guardiola tá sentindo um pouco assim o momento que ele vive. Óbvio, é difícil falar disso com um time que foi completamente avassalador nos últimos 2 anos no campeonato inglês. Mas assim, o Manchester City tem que ser competitivo mesmo. Tem muito investimento, o Pep Guardiola é um técnico de altíssimo nível, os jogadores atingiram um nível coletivo absurdo, individual também, mas principalmente coletivo. Então o Manchester City tem que sempre estar na ponta dos cascos. A fase não é exatamente boa e está sendo interessante ver o Guardiola alternando em alguns momentos o esquema de jogo de acordo com as situações. Mas enfim, é por isso que eu não estou fazendo uma análise do jogo em si, porque não tem muito a se falar sobre o Manchester City. É mais sobre o Arsenal. E assim, gente, que situação, como é bizarro bizarra a situação que o Arsenal vive, assim, com pouco joga esse time, né? Acabei de fazer um vídeo falando do Manchester United, do Everton, né? O Manchester United, ainda que também coletivamente não seja praticamente assim, é muito difícil o jogo do Manchester United para propor o jogo com a posse de bola, né? Mas eu acho que assim, defensivamente o United ainda é mais ajustado e os jogadores ainda demonstram um pouco mais não sei, eu não gosto muito de levar para esse lado a análise do jogo, mas os jogadores com mais capacidade anímica, sabe? Parece um psicológico mais voltado para competição, parece que os jogadores do Manchester United entendem a camisa que eles estão vestindo, assim. São jogadores, em nenhum momento o time do United ele parece desistir do jogo. Eles jogam numa rotação altíssima até o final, os 90 minutos de jogo, né? Quase 100 minutos aí com acréscimo, digamos assim. O Arsenal não, parece que é um time completamente entregue, onde tem pouca gente interessada. Me impressiona ver hoje como o Manchester City teve espaço por dentro. Foi bizarro, assim. Eu fico sem palavras para descrever. Eu já venho analisando também jogos do Arsenal, né? Falei do jogo contra o West Ham, que foi bizarro, né? Segunda-feira passada. Mas assim, o Arsenal, talvez os times de Big Six seja o pior caso. E questão de elenco, é melhor que o Manchester United e melhor que o Chelsea, né? O trio de ataque do Arsenal é um trio de altíssimo nível com PP, Aubameyang e Lacazette. Hoje o Lacazette nem entrou, pra vocês terem uma ideia. Ozil teve oportunidade no time titular, não entrou em jogo praticamente. Você tem o Gabriel Martinelli, talvez o principal destaque da partida, né, tentando uma jogada de fôlego pro lado esquerdo. Nos primeiros minutos foi um destaque, depois acabou sofrendo com um time com um coletivo muito abaixo. Mas assim, me impressiona o nível coletivo baixíssimo que o Arsenal tem. O time, assim, podem falar o que quiser, assim, mas na minha opinião o time piorou depois de sair do Emery. Piorou, o Arsenal não tem nada. É bizarro, assim, ofensivamente é um time que é praticamente improdutivo e defensivamente é um time que parece uma várzea. Não tem nada, o Arsenal não tem nada. No segundo tempo isso ficou mais acentuado ainda, a quantidade de bola por dentro, a quantidade de campo que tinha o De Bruyne para percorrer, o Sterling aparecendo pelo lado esquerdo, a circulação do Gabriel Jesus à frente. Gabriel Jesus hoje novamente deu assistência pro gol do De Bruyne, mas como um todo, uma partida muito abaixo do Gabriel Jesus. Eu inclusive vou fazer um vídeo sobre o Gabriel Jesus. Tava esperando um momento mais oportuno, mas assim, eu vou fazer um vídeo especificamente sobre o Jesus. Mas assim, a facilidade que o Manchester City teve, assim, pra explorar espaço, o espaço que o Manchester City teve é algo bizarro. O Arsenal é um time que, assim, depois da saída do Wenger, entrada no Emery, o time até ameaçou
um crescimento. Como eu falei, a primeira temporada do Emery teve muitos pontos positivos mesmo. Não deu o passo esperado nessa segunda temporada agora, até achei que foi um pouco exagerada a demissão dele, porque é um técnico que tinha o grupo e em alguns momentos apresentava um bom futebol, em momentos pontuais. Agora, desde a saída do Emery, quando o Ljungberg assumiu, o time não tem nada, o Arsenal não apresenta nada e defensivamente parece que piorou. É muito complicado, a situação do Arsenal é simplesmente terrível. E talvez seja a pior situação dos times vendo o Big Six, né? A gente vê o Chelsea sem poder contratar, num trabalho interessante de Frank Lampard, até que vive um momento de baixa. O próprio Manchester United, que aos trancos e barrancos consegue os resultados. Mas o Arsenal não. O Arsenal é de ser vergonhoso em alguns momentos o desempenho do time. Isso é algo que tem que ser melhorado para já. O Arsenal precisa reagir. Não pode ficar nessa situação, assim, é um time que é muito grande. Aquele negócio, a minha geração, né, que tem hoje 19, 20, 21 anos, talvez não tenha noção da importância histórica do Arsenal e do Wenger. Mas o Arsenal é um time enorme na Inglaterra, um time gigantesco, é o terceiro maior campeão inglês, gente. Né? São 13 títulos de campeonato inglês, não é pouca coisa. Né? Final de Champions League. É um time que encantou o mundo, né, na reta final do século XX, início do século XXI, com o Wenger sendo um técnico de vanguarda, revolucionário, um estilo de jogo acelerado, né, muito rápido nas transições. Mas de uns tempos pra cá, né, talvez a última temporada fora da curva do Arsenal tenha sido em 15-16, na disputa pelo título com o Leicester, inclusive na reta final dando gás e terminando na frente do Tottenham, que talvez tenha sido o maior perseguidor do time ia falar Maurício Sarri, do time do Claudio Ranieri naquela temporada, mas que depois disso o time não mostra mais nada. Teve a FA Cup em 16-17, chegou na temporada passada na final da Europa League, mas assim, até teve, como eu falei, os brilhos individuais com o Emery, mas assim, como um todo, o Arsenal é um time que traz preocupação, assim, eu tô atônito com a situação do Arsenal. O jogo de hoje foi bizarro. O time grande como o Arsenal não pode passar por isso, e tem que reagir. Tem que reagir para a situação não ficar pior, porque em alguns momentos a qualidade técnica resolve, como foi, por exemplo, no jogo contra o West Ham, como foi, por exemplo, no jogo de meio de semana contra o Standard Liège, até uma bela atuação individual do Bukayo Saka, né, mas como coletivamente o Arsenal horroroso, né, outra partida terrível do time do Ljungberg, e hoje talvez pode ter sido o copo d'água. Foi uma atuação horrorosa, foi digna de demissão de técnico. O Arsenal como conjunto hoje não foi nada, parecia time de bairro, né? Até falando na transmissão Paulo Andrade, time de bairro, principalmente a desorganização defensiva. Foi bizarro o espaço que o Manchester City teve, com a facilidade para ocupar o campo defensivo do Arsenal, o espaço que o time teve. Repito, poderia ter sido uns 7-8-0 tranquilamente. Enfim, é mais um vídeo de desabafo mesmo, de uma situação terrível, de um clube tão gigante, tão enorme, tão pesado para a história do futebol mundial recente, né, como o Arsenal vive, assim, é realmente terrível. O Arsenal precisa reagir, tem bons nomes de mercado, né, Mauricio Pochettino, Carlo Ancelotti, tem no Espírito Santo que chegou a ser vinculado, né, mas é um pouco mais difícil, né, porque vive bom momento no Wolverhampton, mas enfim, vamos ver como é que o Arsenal vai reagir. E o Arsenal não pode ver a situação, é um time de ponta, é um time de história, de tradição, de vanguarda no futebol no final do século XX, início do século XXI com o Wenger, e que vive um momento terrível, terrível. O Arsenal precisa reagir, o Arsenal precisa voltar a ser grande, tá? Então é isso, pessoal, espero que tenham gostado.